Companheiros, hoje vamos tratar de duas questões cuja ausência na revisão do plano de carreira dos servidores da Justiça há de comprometer de forma absurda e completa, definitivamente, as nossas condições de vida e de trabalho, que já são precárias. Só mesmo quem trabalha no Judiciário Estadual do Rio Grande do Sul sabe o drama, o pavor que é, hoje em dia, para um servidor exercer as suas atividades. São elas a questão da carga horária semanal de trabalho, da jornada diária, e a recuperação do nosso poder aquisitivo, das perdas inflacionárias ao longo de décadas. Sobre essa primeira questão, o simples exame dos anexos da atual lei de plano de carreira, que definem as atribuições e a carga horária de cada cargo, nos dão conta de que legalmente nós estamos obrigados hoje a cumprir carga horária de 40 horas semanais, 8 horas de jornada diária, portanto, ao contrário do que vem ocorrendo informalmente desde o final da pandemia, em que cumprimos uma já extenuante e estressante jornada de 7 horas do meio-dia às 7, mas que é uma mera liberalidade do patrão judiciário, já que a própria lei, na verdade, prevê 8 horas. Em decorrência do absurdo estresse, da falta completa de qualidade desta jornada de trabalho, que já não é adotada praticamente em Justiça Estadual do Brasil nenhuma há décadas, nós propusemos e foi aprovado unanimemente, sem maiores questionamentos, no 7º CONSEJU, no último Congresso de Servidores da Justiça, realizado em julho do ano passado, que fosse levada à revisão do plano de carreira, ao grupo de trabalho que trata desse assunto, uma proposta de adoção da carga horária semanal de 30 horas, jornada diária, portanto, de 6 horas do meio-dia às 18. Proposta essa aqui, cumprida, pasmem, novidades, porque não é costume da direção do sindicato, cumprida por ela quando da Assembleia Geral do último dia 5 de abril, constou dos eixos apresentados pela executiva do Sindijus. Esta é uma cópia do PowerPoint da apresentação, em que aparece claramente como uma das proposições da direção sindical propor a administração, a implementação da jornada semanal de 30 horas no texto legal. Isto foi votado e aprovado por unanimidade, soberanamente, pelos trabalhadores da Justiça presentes nesta Assembleia, que é uma instância, assim como o Congresso, superior estatutária e politicamente à direção do sindicato, e, portanto, tem de ter as suas deliberações cumpridas pela executiva. E, no entanto, pasmem, quando formos examinar o calhamaço de 79 páginas apresentado como proposta oficial via e-mail pela direção do sindicato no último dia 5 de agosto, perante o grupo de trabalho do plano de carreira, simplesmente verificamos que simplesmente não consta na proposição oficial do sindicato o pedido de jornada de 6 horas diárias. Poderíamos supor se tratar de um lapso, de uma omissão involuntária, mas a questão de 2 ou 3 semanas atrás, numa destas lives realizadas todas as quarta-feiras pela direção sindical para expor as suas propostas para a revisão do plano, a direção do Sindijus deixou claro que não fez de propósito essa proposta, por julgar que é uma questão muito complexa, que não teria condições de ser negociada e adotada pelo patrão numa única rodada de negociações neste ano de 2024. Aqui nós temos 2 problemas. Primeiro, que sendo uma decisão de instâncias sindicais deliberativas superiores, a direção do sindicato não pode, pura e simplesmente, ao seu bel arbítrio, se omitir, se excusar de cumprir o que foi determinado pela categoria. A proposta, que é do maior interesse de todos nós, que vem sendo feita há
décadas e que é fundamental para acabar com o desastre, com o massacre de 7 horas contínuas de trabalho, não teria como não ser feita sob pretexto nenhum. Mas vamos lá, admitamos que não haja condições de se negociar. Não há porquê. Talvez porque por tabu da administração do Tribunal de Justiça, eles não admitam essa alteração pura e simplesmente, ao menos que sejam forçados a isso, mediante confronto, mediante mobilização fortíssima da categoria, quem sabe por paralisações, atos de rua ou até mesmo uma greve. E talvez a direção do sindicato julgue que os nossos companheiros, que os servidores, não têm condições de se impor através de uma mobilização desse porte. Admitamos que não tenham. Muito bem. A culpa estaria onde? Da categoria, que é ingênua ou acomodada, caso não tenha essas condições? Ou pela descrença gerada nessa mesma categoria por atitudes como essa da direção sindical, que simplesmente desconhece solenemente tudo aquilo que é deliberado pela base e, ao invés de cumprir as vontades daqueles que representa, joga no lixo as proposições arduamente reivindicadas e debatidas. Nós sugerimos, portanto, que cada companheiro que nos assiste exija da direção sindical, através do e-mail geral do Sindijus, de telefonemas, de comentários nas redes sociais do Instagram e Facebook do sindicato, que seja apresentada, por ocasião da próxima reunião com o Tribunal de Justiça, esta proposta de adoção da jornada de 6 horas diárias de trabalho, tal como foi feita e deliberada pela categoria em 2 instâncias estatutárias. A outra questão é a questão das perdas salariais, do completo empobrecimento que nós temos vivido ao longo de 34 anos. A última reposição integral da inflação que nós tivemos foi em março de 1990 e que tem se aprofundado nos últimos 9 anos de uma maneira completamente absurda, definitivamente. Se a questão desses últimos 9 anos atrás ainda um oficial escrevente de entrância intermediária, hoje técnico do Poder Judiciário, nível A3, que é a renda média da categoria dos trabalhadores da Justiça no estado do Rio Grande do Sul. Se o seu básico correspondia a coisa de 1,5, 1,6 salários mínimos do DIEESE, hoje nós não percebemos com um básico de 4.800 e pouco, sequer 60% deste salário mínimo calculado pelo DIEESE para manter uma família de trabalhadores com mínimo de dignidade no Brasil, que gravita hoje em torno de R$7.000. Isso é decorrência de uma série de reajustes dados ao longo do tempo que nunca contemplaram sequer a inflação ocorrida, dando o mínimo de justiça, mantendo no mínimo o poder de compra que já se possuía, que já era previsto para o trabalho que nós exercíamos e que foi simplesmente tungado, não só pela desvalorização inflacionária, mas por sucessivos reajustes capengas que foram ao longo do tempo levando o nosso poder aquisitivo. Atualmente, se nós computarmos pelo Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, o índice inflacionário mais fidedigno do Brasil, porque não sofre nenhum expurgo, nenhuma influência da política econômica dos diversos governos federais de plantão, nós vamos constatar neste mês de setembro, para manter o poder de compra que tinha esse escrevente lá em março de 1990, ao invés de seu básico ser de 4.800 e pouco, deveria estar em R$11.767, numa perda de 140%. Alguém pode dizer, puxa vida, R$12.000, mas isso é um bom salário. Isso, a maior parte da população brasileira não tem nem possibilidade de chegar perto desse rendimento. No entanto, isso não é nenhuma utopia, não é nenhum sonho, como diria o tribunal, que diz que o Sindijus anda por aí
propondo sonhos, a gente que sabe que na verdade, da forma como esse sindicato tem agido, o que ele propõe são pesadelos para a sua própria categoria, mas tão somente a recuperação daquilo que um dia já foi nosso e que não tem a menor justificativa para que nos tenha sido expurgado, ainda mais que nestes últimos anos, como resultado da implantação das centrais de cumprimento, atendimento e cálculo. Cada servidor tem cumprido cada vez volume maior de tarefas, tem trabalhado muito mais do que se trabalhava há 30 e poucos anos atrás, por 3 ou 4 servidores, em razão da falta de provimento de vagas e da política explícita do tribunal, que agora exige metas absurdas para cada trabalhador lotado nessas centrais. Pois muito bem, nos últimos 9 anos, se a gente examinar só esse período, nós vamos verificar que o arroxo e as perdas já são de 70%. Só para recuperar o poder aquisitivo daquela época, nós já teríamos que já ter um básico em torno aí dos seus R$9.000. E a única forma, a única solução definitiva para esse drama absurdo seria a adoção dentro da lei do plano de carreira de dispositivos que possibilitassem, primeiro, a recuperação anual integral da inflação nas diferentes tabelas remuneratórias, isso feito de forma a não colidir com o entendimento do STF em ADIM sobre reajustes nossos, que prevê que somente o governador teria o condão de enviar o projeto de recuperação anual, de revisão anual das perdas, previsto na Constituição Federal, e bastaria para isso se tem um artigo lá no plano de carreira mencionando a atualização das tabelas remuneratórias a todo ano, no dia 1º de janeiro, por exemplo, conforme índice interno a ser regulamentado no Poder Judiciário, que poderia, mediante negociação séria, feita entre sindicato e patrão, ser regulamentado de maneira a garantir pelo menos a inflação. Da mesma maneira, para resolver estas perdas históricas absurdas, como disse um diretor do Sindijusto, absurda, mas disse absurda não porque a gente sofra elas, mas porque ele julgava que isso era demais. Isso ia além do que a legislação permitia e do que a própria legislação fiscal e o orçamento do tribunal permitiria. Absurdo, sim, é um posicionamento desse. Um dirigente sindical que tem a capacidade de pregar contra a recuperação das perdas, contra os próprios interesses econômicos dos seus representados, como se o patrão fosse. Mas, enfim, para recuperar essas perdas históricas, bastaria também outro dispositivo que já deixasse, a exemplo do que se fez na revisão da matriz salarial no ano passado, consignado lá qual seria o salário básico de cada cargo dentro das tabelas salariais, a médio prazo, nos próximos 2, 3 anos, já prevista a incidência da recuperação dessa perda inflacionária anual, dessa atualização, melhor dizendo, sobre estes valores. Por isso nós propusemos, no último congresso também dos servidores, lá em julho do ano passado, que fosse levado ao tribunal, quando da revisão do plano de carreira, a proposta de artigo que contemplasse a recuperação integral das perdas históricas medidas pela inflação real, IGPDI, até o primeiro semestre de 2025. Lembrando que nós estávamos em 2023, mediante calendário de recuperação dessas perdas, e que fosse garantidos as ocorridas desde abril de 2015 até o primeiro semestre de 2024. Dessa forma, bem como a partir do início de 2024, ficasse consignado obrigatoriamente a atualização destes valores dos nossos básicos salariais previstos em tabela em dinheiro a cada ano, em conformidade com a inflação ocorrida em cada período. Muito bem. Na Assembleia Geral do dia 5 de abril, isto não constou da proposta de eixos
da direção do Sindijus e, em decorrência disso, nós refizemos a proposta nos seguintes termos: atualização anual da matriz salarial, né, que poderia ser regulamentada mediante índice interno para evitar eventual inconstitucionalidade, e a adoção de calendário de ajuste dessa mesma matriz, levando em consideração as perdas históricas, mediante previsão de tabelas futuras em dinheiro, né, tabelas remuneratórias, a médio prazo. Isto foi debatido, aprovado por unanimidade na Assembleia Geral. Temos cópia aqui da ata da Assembleia em que constam estes itens como aprovados e deveria, portanto, também ser apresentado pela direção do Sindijus RS agora, quando das reuniões com o grupo de trabalho do plano de carreira e quando da apresentação via e-mail da sua proposta. No entanto, examinando o famoso calhamaço de 79 laudas, nós fomos constatar que, mais uma vez, a direção do Sindijus prima pelo descumprimento da vontade da categoria, das necessidades, pelo desconhecimento das necessidades prementes dos servidores que são seus representados, se limitando a propor que fosse adotado na lei do plano de carreira um mero mês de referência, uma mera database para discussão anual destas perdas salariais, que em si não obriga o patrão a nada. Ele tem a obrigação de discutir, o que não quer dizer que ele seja obrigado a fazer proposta nenhuma e a encaminhar projeto de lei nenhum de revisão das tabelas salariais, das tabelas remuneratórias previstas na lei do plano, para contemplar a desvalorização dos nossos salários. Então, da mesma forma, a gente pede que cada companheiro que aqui nos está assistindo exija de forma absoluta e concreta que essa direção apresente a proposta deliberada nas instâncias estatutárias legítimas de que se adote a atualização anual das tabelas salariais do plano de carreira, de modo a contemplar a inflação integral ocorrida, bem como a previsão de futuras tabelas recuperando estas perdas históricas. Esta é, portanto, a nossa mensagem hoje. No próximo vídeo, nós trataremos, a pedido de um grupo de aposentados da nossa categoria, das repercussões da atual lei do plano de carreira sobre a sua realidade, bem como das proposições feitas pelo Sindijus RS e aprovadas também nas instâncias estatutárias da categoria e por esta executiva do sindicato descumpridas. Muito obrigado.